para quem quer entrar nessa área, que tipo de curso, certificado, o que precisa fazer? Então, eu pesquisei bastante na internet, agora depois que surgiu os Girassóis, né, de especializações, né? Você encontra uma gama muito grande de especializações, sim, na internet, para entender mais sobre esse mundo, né, do síndico. Até falando dessa prova de sábado, eu achei muito legal as questões dos conhecimentos gerais, mas muita coisa hoje, com a modernidade que a gente acabou de falar, né, você tem junto a assessoria que já está junto com você, né? Então, assim, muita pergunta eu senti falta nessa prova é a questão de relacionamento. Né? Então, focaram mais na parte legal, jurídica. A legal e jurídica, que você tem que seguir convenção, você tem que seguir o Código Civil. Você tem uma administradora te assessorando. Muitas administradoras já têm um advogado. Sim. Então, muita normalmente coisa... os condomínios também têm um advogado. Então, é a modernidade. Antes, realmente não tinha. O síndico fazia tudo. Tinha que saber um pouco de tudo, né? Ele fazia tudo. Nossa, ele fazia pagamento de funcionário, fazia o RH, fazia até manutenção, às vezes, né? Ele ia tudo. Normalmente o síndico ia lá fazer alguma manutenção. Hoje em dia, não é mais assim, né? Então, hoje o síndico ele é muito mais um gestor, né, do todo, como a gente comentou, né, do que do micro ali, né, do que está acontecendo. Então, você tem ali os seus braços que te auxiliam, né? Então, o conhecimento, tem muita coisa mesmo na internet hoje para buscar. Esse Síndico 5 Estrelas mesmo, ele é um curso que já vem há um tempo, é só buscar lá no Google, ele tem todo... material, tudo para você estudar, tem certificado, provas. E assim, hoje tem também plataformas, não sei se vocês conhecem, uma que chama Udemy. Ela tem vários cursos, lá também tem certificação de síndico. Então tem bastante conhecimento que eu fui buscando em relação a ter a certificação. Mas, como qualquer faculdade ou qualquer profissão, é o dia a dia, não adianta, né? É verdade. Você pode ter o conhecimento que for. Se você não estiver trabalhando, não estiver no dia a dia, você não vai saber o que é. Você tem que ser regida por muita lei. Né? Então, muita coisa... você já... Com a experiência, isso não pode, isso dá para conversar, isso não sei o quê. E tem coisa que você tem que ler a lei do condomínio, que é a convenção, que é ela que vai mandar, que vai reger. O resto é relacionamento. Ó, tem até uma condômina aqui, ó. Melhor síndica, Sara Vernilli. Sim. Obrigada. Obrigada, Sara. Os elogios aí, ó. O pessoal também perguntando aqui sobre qual que é o maior desafio, né, para ser síndica, aproveitando e emendo isso. Se é a gestão da equipe, se é a gestão do condômino, qual que é o relacionamento com outras empresas, como é que é o maior desafio aí dessa questão? Eu acho que o maior desafio é o condômino ele entender, né, a posição do síndico. Né? Muitas das vezes eu acho que ele tem aquela dúvida, né? Então o síndico, eu não posso decidir. Sim. Né? Então eu tenho que seguir uma regra. E tem uma questão democrática. Tem uma questão democrática. O síndico, ele não faz o que ele quer, ele faz o que a maioria quer. E às vezes a maioria quer uma coisa que uma minoria ali não quis. Então aquela minoria às vezes não entende, fala, põe o nome, né? Ele não é ela que não quis, né? Então, ela um regimento para ser feito, isso, né? Não o que a maioria quer. Então isso vai para uma votação. Né? É claro que você tem as decisões que você pode tomar como síndica e como síndico, né? Enfim, lendo lá a questão da convenção e seguindo o Código Civil, mas é muito o que a maioria mesmo. A Agnes Avelino aqui também, dizendo que melhor síndica. Obrigada, Agnes. Os fãs estão chegando. Né? E me fala uma coisa, como você vê o mercado hoje para o síndico profissional? Você tem uma ideia, por exemplo, com a porcentagem de condomínios que tem um síndico profissional ou que tem um síndico normal? Olha, eu acredito que hoje a maior parte dos condomínios é profissional. Já está virando uma regra aí já. Então, São Carlos tem muito condomínio, né? A gente tem uma administradora aqui, que é a OTAC, que ela é uma administradora bem grande, uma administradora de anos de mercado. E ela tem muitos condomínios também que ela faz a gestão. Né? Então tem isso também. A própria administradora vira uma síndica, isso. Quer dizer, ninguém mais quer saber de ser síndica. Então,
a gente, estando nesse mundo, percebe-se muito isso, né? E eu escuto bastante isso lá na Aquarela, né? O pessoal falando, nossa, mas como que você aguenta, né? Como que, né? Vamos colocar já surgiu no grupo do condomínio, né? Vamos colocar então uma síndica profissional aqui, aí você deixa isso pra lá. Mas assim, eu gosto verdadeiramente, né? De tratar com as pessoas, de resolver os problemas. Eu fico, satisfatório para mim quando eu consigo resolver e deixar a pessoa tranquila, né? E a gente tem diversos desafios, né? Falando dos Girassóis, um empreendimento novo, um empreendimento que está parcialmente entregue ainda. Então a gente tem a lidar você vai pegar com uma fase aí de recepção desses condôminos. Exato. E assim, acho que é o mais difícil, né? Você iniciar o condomínio, né? Crescer ele do que ter essa transição, pronto, você né? tem essa transição da construtora, né, pro condomínio. Exato. Deve ser bem difícil esse processo. E o que tem bastante lá também são pessoas que nunca moraram em condomínios. Isso não é fácil, né? Porque a pessoa, ela tem que entender, por exemplo, que ela não pode colocar uma luminária na sacada dela, é uma coisa difícil. Né? Porque é a casa dela. Né? Então você Eu acho um absurdo. Eu não moraria. Eu nunca moraria no condomínio. Eu acho um absurdo não poder fazer nada na minha sacada. Mas Como assim, né? Mas assim? para pensar, né? Tem a questão da padronização. Sim. Então, você tem que pensar na valorização do seu imóvel. Então, a padronização, ela traz uma valorização, né? Então, quando você olha, assim, passeando pela cidade mesmo, olha os prédios ao seu redor, né? Sim. E perceba, né? Eles têm um padrão. Né? Então, isso ele traz uma valorização para o seu bem. Né? Quer dizer, uma varanda, no caso, você tem que padronizar tudo. Luminária, se vai fechar ou não. Isso é uma briga. Porque assim, aí se todo mundo quiser fechar... Varal, falando, o varal, é tudo. Então, pensando assim no empreendimento novo, a gente tem que seguir ali algumas regras de convenção, né? E lá a gente não pode fechar. O vidro, por exemplo, né? Então, nós temos esse empecilho. Então, nós vamos levar para a Assembleia. Aí, a maioria decidiu fechar. Todo mundo precisa fechar? Não. Não é obrigado. Não é obrigado. Só que se for, aí... Se for, vai ter um padrão a seguir. Isso. Tá. Então, a luminária, por exemplo, tem que ser votada uma igual pra todo mundo. Isso. A gente fez uma votação na última Assembleia, onde tem que ser... Nossa, é complicado. Plafon para todo mundo. Você já pensou aquela pessoa chata, né? Que quer aquela luminária, Mas você sabe que, falando agora de quem nunca morou em condomínio, o pessoal lá aceitou, assim, bem tranquilo. Teve algumas pessoas que ainda não mudaram, por uma questão até financeira, que já vão fazer adequação, que já foi solicitado, mas tá... Assim, tá indo tranquilo. Super tranquilo. E eu acho que também a gente tem a regra, mas a gente tem que ter um prazo para a pessoa poder se adequar. Claro. Sim. Né? Porque a gente noite, não é do dia para noite, né? Então aí vai também o entendimento de cada síndico desse prazo que ele vai fornecer e de como essa pessoa vai lidar com isso. E acho que é a questão do relacionamento, mais uma vez. E você entender, né, o caso de cada um. A Beatriz Blanco aqui estava dizendo que você está sendo uma ótima síndica nos Girassóis. Tomara que ninguém venha criticar. Mas eu acho... Não, olha, reclamações não é aqui, é no aplicativo do condomínio. Mas eu vou falar em relação a isso. Eu acho que as reclamações, elas são também muito bem-vindas. Claro, porque crítica construtiva, né? Exato. Porque ninguém é dono da verdade, né? Muito pelo contrário. E a gente aprende muito junto. Não, e acho que o papel da síndica, do síndico, acaba sendo também de trabalhar o consenso, né? De ser um pouco dessa... Porque não adianta ir conciliador. Essa conciliação, porque todos os lados estão com a razão. Exato. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua razão e ninguém tem a razão. Todo mundo tem a sua. Assim, é meio assim, exatamente. Então, ele tem muito esse papel de conciliador. Né, de ele estar ali fazendo esse meio de campo, entender, seguindo a regra, lógico, mas trazendo cada um, né, cada lado, o bom senso. Uma realidade. Né? E como é que você trabalha, tipo, no caso de um condomínio que você precisa ter aqueles 3/4 de voto para fazer alguma coisa, tal. Isso, tem muita gente que não quer saber, né? Que, isso não é um desafio reunião, muito grande. não sei o quê. Isso é um desafio muito grande e eu acho que depois da pandemia
as administradoras, aplicativos e tudo mais veio se modernizando. Então, durante a pandemia mesmo, os condomínios fizeram assembleias online, que era algo que não existia. Verdade. Né? Todo mundo se reunia. Aí veio a assembleia online. Melhor, né? Já evita umas encrencas, né? A assembleia online... Mas você sabe que você tem que dar voz, né? Claro. Mesmo ela sendo online, todo mundo tem o direito de voz. Né? Então, eu acho... Uma assembleia online, para mim, ela é um pouco mais difícil de você controlar. Entendi. Do que uma assembleia presencial, com toda certeza. Eu acho que ela demora muito mais do que uma Exato. Uma presencial. Uma presencial. Então, assim, a maioria, né, o Código Civil, ele fala que dos 2/3, né, para alteração. E alguns regimentos, até em grande maioria, dependendo do item. Né? Eu acho que isso é um grande desafio para o síndico, falando lá daquela sua pergunta do desafio também. Sim. Isso é um desafio grande, porque tem coisas que você precisa adequar ao dia a dia daquele condomínio. Todo empreendimento nasce com uma convenção copia e cola lá, né? Sim, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Um padrão. Um padrão para todos, e você tem que adequar com o seu dia a dia, né? Falando lá dos girassóis, a gente saiu até as briguinhas lá no grupo. Precisava ter sido na primeira assembleia. Mas você sabe que hoje, pensando friamente, que bom que não foi. Porque ninguém nem conhecia. Nem conhecia, não sabia ainda nada. E muita coisa vai surgir no dia a dia, ao longo do tempo. Isso, né? O dia a dia. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai entrar uns 3, 4 meses aí de vivência, e isso vai ser bom para parametrizar esse regimento. Vai sentir exatamente qual que é a necessidade daquele empreendimento. E aí, fazer as pessoas participarem disso tudo também é um desafio, né? Eu acho que o empreendimento, no início, a gente consegue uma participação um pouco maior das pessoas, porque todo mundo tem aquele engajamento ansioso, do início, tá ansioso para a mudança. Se a gente não conseguir no Girassóis em uma assembleia, a gente tem a opção de fazer um aplicativo. Você pode deixar uma votação. Uma enquete, uma votação. Na verdade, fica uma assembleia online mesmo. Ah, tá. Com tudo que tem que votar ali. Você faz uma pauta. Essa pauta ela fica com esse item em aberto pelo prazo de 90 dias, que é o que você pode. Aí você arrecada o número que você precisa de votos, sim ou não, né? Pode ser que não consiga também, enfim. Mas você tem esse prazo. Isso ajuda o síndico. É uma forma bem mais prática de... votação. Porque ir numa assembleia, lógico, não é uma coisa legal. Não é. É um saco para todo mundo, ir numa assembleia. Mas você sabe... importante, porque depois não dá para reclamar. Então, porque tem gente que reclama de político, nunca vai numa assembleia de condomínio, né? Eu falo pra pessoa, nossa, você reclama tanto de polícia, você não vai no seu condomínio resolver o negócio. Você sabe que eu vi uma charge do... Como que ele chama? Esqueci agora o nome daquele filósofo. Não é o Caruso. Eu já lembro o nome dele. Enfim, eu vi uma charge no Instagram falando isso. Ele estava saindo do elevador e aí ele encontra com um morador fazendo uma reclamação de uma regra nova que está dentro do elevador. Aí ele olha para ele e fala, mas eu não vi você na assembleia. Né? Então, quando você não vai na assembleia, você aceita a decisão de quem estava lá. Tá lá, né? E não dá pra reclamar depois. E assim, igual o Vitor comentou agora, uma assembleia é chato. Eu acho que é e não é. Porque assim, o que acontece? Lá é o seu bem. Poxa, pensa assim, o quanto foi difícil pra mim comprar. Né? Então, o que é eu participar? Tem condomínios que fazem assembleia uma vez por ano. Sim. Tem condomínios que fazem mais, principalmente no início agora, de repente vai ter mais reuniões. Mas vai ser quantas, gente? 3? Nossa, nada. Não é nada. É bem pouco, e você vai ficar 2 horas. E objetivamente, né? Uma coisa mais objetiva, né? Também não pode ficar aquela divagação de pauta, né? Viagem ali, né? Tem que já ter uma coisa objetiva. Já vai focado, né? Exatamente. Tanto que antes você recebe uma você recebe uma pauta. Vai ser falado. Exatamente. Chega, volta e... Eu gosto muito de trabalhar com pauta explicativa. Né? Então, não com pauta só pontuado, né? O que você vai falar. Não, explicativa mesmo. Explicando o que é aquele assunto. Porque a pessoa ela já vai com meio caminho andado. Dando um contexto. Do contexto, exato. Mas era isso, eu não tinha entendido. Não, então você explica exatamente o que era aquele item.